Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que o Espírito de Deus possa inundar seus corações neste novo dia, que todos possam ter realmente um dia de paz. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 16 de janeiro, a lição 3, ela tem como título Deus é o juiz. A lição de hoje está baseada no Salmo 75, onde aqui o que nós observamos nesse salmo, né, que foi escrito por Asaf, que foi um grande músico, né, do Templo de Jerusalém, que a jactância, né, dos ímpios, né, pouco antes da volta de Jesus e continuam nos dias de hoje até aquele momento, é tudo em vão, é tudo perdido o que eles fazem, né? E o que nós vemos nesse Salmo 75 é que o salmista faz assim, nesse salmo assim, uma canção de graças, né, e de louvor ao grande juiz do universo, Deus, o Criador e mantenedor, por sua soberania, pela sua justiça, né, porque ele é um juiz, mostrando que Deus, ele tem o poder de estabelecer e remover reis. E ele fará um julgamento final justo, né? E punirá severamente os ímpios, né? Aquelas pessoas rebeldes que não quiseram aceitar Jesus como Salvador. E que haverá uma destruição total deles para todo sempre, num grande lago de fogo, e ali haverá uma punição severa desse grandioso juiz, uma destruição total e para sempre, e que também esse mesmo juiz, ele coroará aqueles que se mantiveram fiéis a ele, aqueles que se mantiveram firmes ao lado de Jesus até os últimos momentos, em resposta, né, àquelas pessoas que clamavam por justiça. E eis que vem a justiça através desse grandioso Deus que é o Criador do universo. E esse livro de Salmos, ele transmite assim uma noção expressa, né, em vários textos, né, bíblicos, de que o juiz divino, ele começa com o povo de Deus, né, e estende por toda a terra, que falar em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 36, e também fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, onde aqui o salmista, né, clama, ele chama a Deus que julgue, né, mas com sua justiça, com sua destra fiel, para defender o seu povo, que está falando lá em Salmo capítulo 7, né, versículos de 8 a 11, fala também no capítulo 139, versículos 23 e 24. E a gente vê aqui neste Salmo 75 uma obra-prima assim, maravilhosa desse grande escritor e músico chamado Asaf, né? Mostrando que o Senhor Deus, ele é um juiz de fato, onde ele tem poder e majestade, ele tem autoridade, ele é soberano, ele é o rei do universo.
E no antigo povo de Israel, o monarca, né, ele tinha assim, atributos ou o rei, né? Ele tinha atributos terrenos assim, é, que ele tinha poder para julgar as pessoas, né? Ele era um juiz e, e que ele estava acima de todas as demais pessoas e ele pronunciava os julgamentos, as sentenças, as penas, as questões judiciais, né? E a Bíblia fala que de alguns dos reis que fizeram isto, um deles foi o rei Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo de 1 a 23. Também temos o rei Salomão, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. E assim, na época, a ideia de um rei juiz era uma noção muito conhecida e familiar por todas as pessoas da época. E quando os israelitas, né, ouviam os salmistas, né, entoarem, cantarem suas melodias, né, acerca do Senhor Deus como juiz, eles prontamente compreendiam o conceito, né, porque eles já viviam num reinado assim, que eles eram obrigados a obedecer plenamente que é o rei, né, que ele tinha tributos de juiz. E nós já vimos na Bíblia que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. E esses dois atributos divinos, né, do Criador do Universo não se podem separar-se, mas sim ligados um ao outro, que revelam a natureza, o caráter de Deus. E foi na força desse dueto indivisível que Jesus viveu aqui nessa terra e deu à humanidade prova suficiente de seu amor, da sua lealdade e, acima de tudo, a sua justiça salvífica. Né? E no Salmo 99, versículo 7, nos diz que Moisés, Arão e Samuel, eles invocavam o nome de Deus, que fala ali no verso 6 do capítulo 99, e que eles guardavam seus mandamentos e lei que ele tinha dado, ou seja, lei que o juiz tinha dado, Deus. E compreenderam que Deus é soberano e também é legislador, ou seja, viviam a palavra que o seu juiz determinava. E Tiago, capítulo 2, versículo 12, nos diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procede como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, serão julgados por um juiz, que é Deus. Os ímpios constantemente ameaçavam, assim, e continuam ameaçando nos dias de hoje, fazem escárnios, né? Zombam de Deus, zombam do amor divino. E tudo isso tem sido banalizado em ensinamentos com fundamentos arenosos, né, maldosos, baseados em suas próprias convicções, visando seus próprios interesses. Né? E muitos ministros do engano têm arrebanhado multidões ao apresentar ao mundo um Deus que é somente amor, omitindo o fato de que ele também é um juiz, né? Que fala em Salmos 95, 7. E muitas doutrinas agem assim, desconsiderando, né, a exortação e a repreensão
de Deus, né, as suas mensagens, e eles visam dizer o que as pessoas querem ouvir, né, essas doutrinas, e não que elas precisam de ouvir a verdade que estão nas Sagradas Escrituras bem claras. E há, porém, nesses lugares, muitas pessoas fiéis, né, que hão de obedecer ao último chamado de Deus, que sairão dessas fileiras e irão para a igreja verdadeira. E no Salmo 75, declara que Deus, nosso juiz, julgará com retidão, está lá no Salmo 75, 2. Por isso nós não precisamos temer a obra desse grandioso juiz, a menos que nós estejamos do lado errado, do lado do mal, né? Porque porque os salmos nos dizem o seguinte, ó, veja lá, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos de acordo com a sua fidelidade. Está lá em Salmos 96, 13. O propósito do juiz de Deus é humilhar um e exaltar o outro, que fala lá em Salmo 75, 7. Ou seja, humilhar os ímpios, né, que não quiseram aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e exaltar os fiéis, que está no Salmo 75, versículos 1, 2 e 7. E esse mesmo princípio, ele está no juízo investigativo, né, que vem ocorrendo hoje, que fala de Daniel 7, onde Deus pune o chifre pequeno, que está lá em Daniel 7:26, e vindica o seu povo, que está em Daniel 7, Daniel capítulo 7, 22, versículo 22, que é uma profecia para os dias de hoje. E nesse Salmo 75, fala de várias imagens que retratam a destruição irrevogável dos ímpios. A imagem de um cálice, né, com vinho, que fala lá em Salmos 75, versículo 8, transmite a intensidade da fúria de Deus, que o próprio Jeremias fala no capítulo 25, versículo 15. E também fala ali em Apocalipse 14:10. Abater e extinguir as forças do mal, né, dos ímpios, retrata o fim do seu poder no mundo e domínio, né? Enquanto o tempo certo, a força dos justos, né, será exaltada. Fala lá em Salmos 75, 10, aquelas pessoas que se mantiveram fiéis a Deus. Deus tem o seu momento certo, o tempo certo, e escolhe o tempo determinado por Ele. Fala lá em Salmos 75, 2, para Ele justamente julgar. E esse juízo executivo claramente ocorrerá no fim dos tempos, que fala lá em Salmos 96, 13, e fala também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 23 até 26. No Salmo 14, versículo 2, fala a nós algo bastante interessante, onde o salmista escreve que todos nós somos lembrados, né, do que Deus está atento a todos esses seres humanos. Ele nos observa, Ele nos sonda, Ele nos olha, Ele sonda o nosso coração lá do céu para ver se há alguém que tem o devido entendimento e que busque a sua presença. Deus valoriza aquelas pessoas que procuram conhecê-lo e desejam segui-lo nos seus caminhos, e isso faz parte do seu juízo, onde ali no Salmo 14, versículo 2, menciona isto, né?
E é uma referência também do livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. Ambos os textos, né, mostram que antes da execução do juízo divino, juízo no final, sobre o mundo, Deus examina a vida de todas as pessoas, né, buscando a quem salvar. Esse juízo, às vezes, é chamado de juízo investigativo, quando Deus defende os justos e decide o destino dos ímpios. E Deus, o juiz que reina, ele tem toda a autoridade no mundo. Primeiro, ele liberta o seu povo fiel das mãos dos ímpios, né? Que fala em Salmos 97:10 e também em Salmos 146, versículo 9, porque ele detesta o mal. E depois ele coroa, né, o seu povo, né, as pessoas humildes que aceitaram a Jesus como Salvador, e os salva, que está lá em Salmo 149, versículo 3. A segunda atitude de Deus é destruir os ímpios, impenitentes, né, em um grande lago de fogo, consumindo a todos eles para todo sempre, que está lá em Salmos 97:3. Ele despedaça, né, todos os armamentos inúteis desses ímpios, né, que eles se armam para ir contra Deus, mostrando que não existe poder maior do que o desse juiz divino, o Criador do universo. Não adianta se fazer nada, não adianta se armar, fazer o que quiser, a melhor arma do mundo, Deus destruirá tudo. Está lá em Salmo 76, versículos de 3 a 6. Embora esse Deus juiz, né, poderoso, com autoridade, seja amor, misericórdia, perdoador, ele fará a sua vingança. Ele deu oportunidade a todas essas pessoas de se arrependerem, né, mas eles se tornaram rebeldes e não quiseram sair dessa situação. Mas todos prestarão contas diante do grande juiz do universo naquele dia. Que fala em Salmos capítulo 50, versículo 4, e Salmos 135, versículo 14. O que nós podemos ver aqui nesse livro de Salmos é que o povo de Deus, aqueles que mantêm fidelidade, né, ao Senhor e confiaram nas promessas de Jesus, eles celebram o juízo de Deus. Está lá em Salmos 75:9. Eles celebram com alegria. E eles o fazem isto, né, não porque se alegram com a destruição dos ímpios, porque afinal, ali no meio dos ímpios poderão estar também seus parentes, familiares, mas porque Deus é fiel às suas promessas. Ele livra aqueles inocentes, né, que se comprometeram a ficar ao lado de Cristo, mesmo diante de adversidades do mundo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, começa a entender esse juízo divino, começa a entender por que Deus irá destruir esses ímpios, onde ele deu oportunidade para todas as pessoas, está dando para o arrependimento, e as pessoas não se arrependem, não saem realmente desse caminho mau,
e querem cada vez mais se agarrar nesse mundo, né? E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.